A hora se foi. Quem lembra onde nós lemos como leitura oficial? Deuteronômio, capítulo 32. Quando Moisés abriu a sua boca e disse: ouvi, ó céus. Vamos ler essa mesma palavra, só para a gente, porque o tempo foi embora. O último cântico de Moisés, o maior legislador de todos os tempos. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. E quem pode dizer amém? Mas o que mais me chamou a atenção nesta leitura foi o segundo versículo, quando Moisés disse: goteje a minha doutrina como a chuva. Quando nós observamos a caída da chuva de forma torrencial, ela não dá resultado positivo à lavoura. A chuva que dá resultado positivo à lavoura é a chuva que cai como gotejamento, aquela chuva fininha. A chuva grossa, ela tira a gordura da terra, ela tira a fertilidade do solo, mas a chuva que cai como gotejamento, ela produz resultado na lavoura. E Moisés, observando isso, ele disse: goteje a minha doutrina como a chuva. Ela não venha como uma enxurrada, mas venha como gotejamento. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho. Se associarmos a chuva como gotejamento, a chuva fina, a chuva miúda, ao orvalho que cai pela madrugada, é quem dá vida às flores. À medida que nós estamos no templo, ouvindo o ensinamento da sua palavra, e que a palavra nos é trazida de uma forma adequada, como a chuva que cai, não a chuva torrencial, nós somos beneficiados. Principalmente quando estamos atentos àquilo que é falado através da sua palavra. À luz da Bíblia, todos nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada bigúmea. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada fica encoberto diante da palavra, porque a palavra revela, a palavra descobre, a palavra traz à luz, a palavra é divina, é poderosa, é santa. E Moisés falou com muita propriedade: goteje, 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 goteje a minha doutrina como a chuva. Este fim de semana, e já o começo desta semana, nós tivemos o privilégio de ver muita chuva. E eu disse para Deus: eu queria ter um espaço para guardar toda essa chuva que cai, porque quando chegasse o período de seca, nós teríamos muita água para atender às necessidades. Mas Moisés não falou desta chuva torrencial, ele falou da chuva
que cai como gotejamento. E eu queria chamar a atenção dos irmãos em poucos minutos para o livro de Provérbios, capítulo 13, o versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio, o ensinamento do sábio, é uma fonte de vida. Porque não sabemos quantos laços de morte nos são armados diariamente. Quando o dia amanhecer, que tivermos a oportunidade de estarmos com vida, a primeira coisa que devemos fazer é agradecer a Deus a noite de paz que Ele nos deu e o livramento. Porque enquanto dormimos, o adversário prepara muitos laços. Mas Deus, por sua graça e bondade, Ele nos ensina como tornar sem efeito aqueles laços que foram armados para prender os nossos pés, para destruir as nossas vidas. Quantas sentenças de morte foram anuladas de ontem para hoje na vida de cada um de nós. Só Deus sabe os livramentos que Ele nos deu e a oportunidade de poder estar aqui para dizer em alta voz: o Senhor é bom, refúgio no dia da angústia. A doutrina do sábio. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão faz endoidecer até o crente. Crente é o tipo de gente preparado para suportar a tribulação. É o tipo de gente preparado para enfrentar as hostes infernais e não recuar, não desanimar, mas enfrentar na confiança de que Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, Deus é o socorro presente na angústia. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, né, carta ou epístola aos Romanos capítulo 5, que eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode estar havendo guerra em todo canto, mas o crente tem paz com Deus. Às vezes alguém nos insulta: como é que você consegue permanecer como crente? Eu não aguentei, eu desisti. Mas Deus nos enche de graça e nós dizemos em alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor, porque haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, em tudo nós somos mais do que vencedores. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Às vezes alguém pergunta: como vai? Você ainda está firme? Agora que eu estou firme, que está mais perto da volta de Jesus, por que eu vou desistir? Por que eu vou voltar atrás? Agora que eu estou firme, o que é que há? Mas diante dos insultos, das críticas, das pedradas, do desprezo, agora é que eu estou firme, porque crente é trabalhado por Deus para enfrentar tudo isso.
E a Bíblia diz no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós precisamos aprender a ser pacientes, principalmente na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência. Tem pessoas que não são experientes porque eles não suportam passar por tribulação, aí não se torna uma pessoa experiente. Mas todo crente experiente, ele foi trabalhado no cadinho da tribulação. E aí, eu estou firme, graças a Deus. Como vai? Eu vou bem. Às vezes alguém me pergunta: pastor, como vai? Eu digo: pela graça de Deus eu vou bem. Eu não tenho motivo para reclamar, só agradecer. Se alguém tem motivo para reclamar, reclame, escancare a sua boca. Eu só tenho motivo para agradecer. Eu estava lá no lixo, ele me tirou do lixo, colocou aqui. Porque ele tira do lixo e coloca no lugar de príncipe. Ele dá nome a quem não tem nome e dá honra a quem não tem honra. Dá para liberar as glórias que você trouxe para Jesus nesta noite? A Bíblia nos diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Quando alguém lhe afrontar, lhe machucar, pisar no seu pé, cuspir no seu rosto, passe só a mão assim e diga: Jesus, dá-me tua graça. Jesus, dá-me tua graça. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Não desanime. Esse temporal vai passar. Esse vendaval vai passar. Essa noite escura vai passar. Este dia amargo vai findar. Dá para acreditar desta forma? Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é penetrante. Essa palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Por mais sábio que seja o cirurgião, ele não tem condição de abrir uma pessoa e dizer: aqui é a divisão da alma, aqui é a divisão do espírito. Mas a palavra de papai vai lá e divide alma e espírito. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não deixa a gente confundido. Não traz confusão. Não traz confusão. Não traz confusão. Se alguém está confuso, é somente dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu creio que a tribulação que veio a mim foi para me preparar, me trabalhar, me experimentar, me moldar, e eu quero forças para vencer. Não vou desistir, não vou voltar atrás, não vou correr, não vou desarmar a minha tenda. Eu vou hastear a minha bandeira bem alto e gritar ao mundo que Tu és o Senhor da minha vida. Vamos deixar a doutrina gotejar nesta noite. Ela vai apagar a poeira da tua alma. A doutrina, a doutrina, a doutrina, a doutrina. Ela vai gotejar nesta noite. A doutrina do sábio
é fonte de vida, para preservar dos laços da morte, laços que armaram as ocultas. Porque há muita gente perturbada com a tua prosperidade, perturbada porque Deus te usa como instrumento, aí ele não suporta, ela não suporta, eu não suporto uma coisa dessa. Você vai morrer doido, que Deus vai continuar usando ele, usando ela, é instrumento, ele usa quem ele quer, ele toca da maneira que ele quer. Oh, o que é que há? Vai abrindo a tua boca aí, que Deus vai começar a tocar em você. À medida que a gente abre a boca, aí Deus começa a tocar em nós. Só Ele sabe como você adentrou aqui nesta noite. Só Ele conhece a dor da tua alma, a angústia, a tristeza, a vergonha, mas Ele está aqui para te dar forças para caminhar. A doutrina do sábio é fonte de vida. Recebe nesta noite, pela autoridade desta palavra, uma fonte que vai começar a jorrar no teu ser, renovando as tuas forças físicas. Porque alguém já tinha até ensaiado, nós vamos fazer o culto fúnebre, mas você vai dar um culto de ação de graça e vai dizer: foi Ele quem fechou a cova e poupou a minha vida. Fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida. Esta fonte vai começar a jorrar nesta noite aqui. Ela vai entrar aqui no altar e vai se mover de um lado para outro. Recebe água desta fonte que começa a jorrar. Vai ser de uma maneira tão tal que a tua mente vai ser renovada. Dá para crer e aceitar isso, que Deus vai renovar a tua mente? Com vitalidade, vitalidade. O esquecimento quer te dominar e você tem hora que está procurando óculos e com o óculos na cara. Mas Deus vai dar vitalidade na tua mente. Recebe a profecia de Deus. Há dias que nós temos que dizer: glorifica, tem que glorificar mesmo, abra a boca, glorifica. Tem dia que nós temos que exortar a igreja: glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica para receber novas forças, glorifica. Glorifica para receber saúde. É a fonte de vida que está jorrando nesta noite. Fonte de vida. A doutrina do sábio é fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida. Para preservar dos laços da morte, laços que foram armados para destruir a tua vida, mas Deus tem negócio contigo.
A fonte está jorrando, a fonte está jorrando. Ela vai tirar as impurezas da mente, do coração, da alma. Recebe nesta noite, pela autoridade desta palavra, a água desta fonte de vida que vai modificar o teu ser. A fonte está jorrando e ela vai tirar tudo aquilo que é de impureza. A fonte tem força para jogar fora. A água da cacimba é diferente da fonte. A fonte jorra. Construíram no lugar do templo em Jerusalém uma mesquita chamada Mesquita de Omar. O templo era ali. Eles construíram uma mesquita muçulmana. Mas o céu está tomando conhecimento e agora está havendo rachaduras naquela mesquita. E eles descobriram que ali tinha uma fonte e a fonte vai derrubar. Quando chegar a ordem de papai, fonte, entre em ação, aí vai ver. Hoje a fonte está passando aqui, rompendo, tirando aquilo que é entulho, bagulho, lixo, vai sair tudo, a tua mente vai ser purificada, porque a partir de hoje, uma nova dimensão surge no horizonte da tua vida. Libera, por favor, o que você trouxe para o culto. Você disse para Deus: Senhor, eu quero receber uma coisa nova. Quem é que vai entregar? Papai está aqui. Lembra-te que eu te conheci no deserto, numa terra seca, aonde não se semeava. Eu te conheço por nome, não é por apelido, não é por informação, eu te conheço. E eu tenho saudades daqueles momentos especiais que você tinha comigo e eu com você. Eu quero voltar a sentir aquela alegria e comunhão que eu tinha contigo.
Quem não entende o que é isso e diz para que essa barulhada, é Deus trabalhando em nós, porque a Assembleia de Deus, se acabar esse barulho, ela perde a essência de Assembleia, fica somente o nome na fachada. Mas nós queremos fogo da entrada ao terminal do templo, aonde tiver um crente, vê fogo, 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 fogo purificando. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho. A plantinha que estava ficando amarela, hoje ela vai receber vitalidade e Deus vai ser glorificado. As folhas vão voltar a reverdecer. Todos vão saber, diz o Senhor, que eu abati a árvore alta e fiz reverdecer a árvore seca. Por gentileza, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 10. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. O apóstolo São Paulo exortava a Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos, como eu tenho te aconselhado. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Precisamos observar o modo de viver. Paulo dizia para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver. Eu não ando com chocarrice. Vamos dizer amém e falar em língua agora. Agora a doutrina vai cair. Eu não ando com chocarrice. Eu não ando como mexeriqueiro entre vocês. Meu modo de viver respeitoso, meu modo de viver honesto, meu modo de viver sem trambicagem, meu modo de viver sem ladroice, meu modo de viver sem ser vergonhice, sem enxerimento, meu modo de viver, meu modo de viver, meu modo de viver. Meu modo de viver, fisicamente, moralmente e espiritualmente, meu modo de viver. Intenção
Porque há pessoas que trabalham com segundas intenções. Paulo disse: a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, a minha maneira de como tratar as coisas sem agir de forma a primeira informação, porque tem gente que a primeira informação ele já está resolvendo tudo, não é por aí. Você tem que ouvir os dois lados do LP, do disco, do CD, da fita. Nunca haja ouvir a primeira vista. Observa o outro lado, eu vou observar o outro lado, eu vou ouvir o outro lado. Dá para aceitar esta doutrina? Em outras palavras, não vá fazer nada de cabeça quente, esfria a cabeça. E se tiver nervoso, nervosa, vá orar. Tem um irmão que canta um hino, ele está nervoso, vá orar. Alguém que recomenda até pescar, eu recomendo ir orar. Quando eu estou muito aborrecido, muito cansado, muito atribulado com as coisas, eu fico ajoelhado 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, aí me levanto novinho em folha. Se eu me deitar é pior, mas se eu me ajoelhar, não. Já observaram a força do boi? Quando ele está trabalhando no campo, arando terra, se engalhar o arado em um toco ou numa pedra, o boi fica de joelho, e quando ele fica de joelho, se arrebenta arado, corrente, se tora tudo. E já pensou um crente de joelho? Se arrebenta tudo, tudo aquilo que o inimigo botou como obstáculo. Quando você se ajoelhar, as correntes do inimigo vão se arrebentar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo disse para Timóteo: é como diz a irmã, é só para quem crê, porque essas coisas só cabem na cabeça de crente. Quem não é crente diz: eu vou para isso, nada. Quanto mais você ora, mais a luta aumenta. É isso mesmo, é porque Deus está trabalhando, moldando a coisa. Aí quanto mais oração, e Deus fica, bota aí na tribulação, que eu quero que ele se torne paciente, experiente, preparada, porque eu tenho uma obra muito especial para ele e ela realizar. E se ele não for trabalhado, ele não vai aguentar. Tem gente que não aguenta nada. Também Deus não confia nada. Você está passando por tribulação, é Deus lhe preparando. Vai aparecer uma grande obra para você fazer. Agora é um homem pequeno numa grande obra, não é um grande homem não, porque Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. E alguém diz: mas uma qualidade daquela sim, Deus usa quem não é. E você pensa que é, Deus não usa você, porque Ele sabe que você não é. Agora quando alguém diz: eu não sou nada, mas Ele é tudo, aí Ele vai usar você. Dá para aceitar isso de bom grado? Abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. A doutrina vai começar a gotejar agora. 1 Coríntios 1 e 26. Vamos ver como é que diz a Santa Escritura. Observe que coisa extraordinária. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são. Mas alguém é poderoso, alguém é nobre, alguém é sábio, Deus não chama. Aí Deus chama uma pessoa que não tem nenhuma condição, aí coloca na frente da obra dele. Alguém diz: eu não aceito, e é da sua conta, você aceita se quiser. Se não quiser, debande, mas Deus vai segurar aquele que Ele colocou. Acabou-se. Você não pode desfazer as Escrituras. Eu cheguei um dia numa grande cidade, grande porque é uma cidade maior do que a nossa, aí tinha uma irmã regendo um conjunto.
Isso é forma de reger, mas ela só sabe fazer assim. Ela não sabe fazer assim. E as outras criticando, eu digo, deixa a tua besteira, rapaz, Deus chamou, mas ela só sabe fazer assim. Mas o pessoal dá certinho. Aleluia, 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 aleluia. Não sai do canto. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Ele diz: apareça. Aí o verme que está lá dentro da lama, ele escuta a voz do Senhor e sai da lama. Você já ouviu dizer que o boi com sede bebe lama? Já ouviu dizer isso? Rapaz, se nunca ouviu, vai ouvir hoje. Deus toma as coisas que não são para confundir as que... Porque não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas, e Deus é louco, é? Mas Ele escolhe as coisas loucas. Uma pessoa que diz assim, diga, meu filho, olha, eu estava lá no Recife, no dia que o pastor Leôncio morreu, eu estava lá. Aí a gente está assim encostado, lá vem uma irmã assim, ó. A irmã disse ali, é Maria doida. Eu digo, rapaz, fica quieto, tu não sabe o precioso que está nesse vaso, não. Ele não sabe que de madrugada a Maria doida bota a cara no chão e Jesus fala com ela e revela as coisas a ela. Não revela tanta gente importante, mas revela a ela. Aí aquela irmã chegou assim: te prepara para ir para a cidade grande. O irmão disse assim, você mesmo. Eu disse, pode escrever. Eu conheço ela, eu conheço Maria doida, eu conheço. Não deu outra coisa não. Não deu 2 meses não. E para vocês terem uma ideia, um dia desse ela chegou lá em casa, eu vim lhe visitar. Está pensando que eu não me lembro do senhor lá no sepultamento do pastor Leão? Eu vim lhe visitar. Eu digo, entre, a casa é sua. Se tiver alguma coisa de Deus para o nego velho, pode botar para fora. Se tem alguma coisa desmantelada, aqui revele. Senão aqui está tudo em ordem. Então glória a Jesus, vamos embora. Dá para dizer amém? Deus toma as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. Glorifique a Deus, porque você é o que é, porque foi Deus quem quis fazer de você. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Lembrei-me agora que um dia, pastor Fernando da Silva, quero tomar a liberdade de usar o seu nome, Rosângela está ali, e ele disse que um irmão muito forte, os braços dessa grossura, olhou para um irmão maguinho assim como eu, nesses braços de alicate. Você não tem nem força de pegar um tronco de árvore grande assim. Nem pode. O irmão disse, eu não posso mesmo não. Aí ele foi e pegou. Quando ele pegou, aí estalou aqui na coluna. Que ele ficou. Aí o irmão disse, pega. Ele disse, posso mais não. Disse, vai zombar do fraco. Vai zombar do fraco, tu que é forte, porque Deus toma o fraco e faz dele forte, e pega o forte e faz dele fraco. Dá para glorificar a Deus? E eu quero te dizer nesta noite, vai nesta tua força, porque você vai chegar onde Deus já determinou. Vá nessa sua força.
Vá nessa sua força, desse mesmo jeito que você é. Não mude a sua personalidade. Seja o que você é e diga: pela graça de Deus eu sou o que sou. Quem é canário, cante como canário. Quem é guriatã, cante como guriatã. Quem é ruxinol, cante como ruxinol. E quem é pardal, cante como pardal. Eu já estou ouvindo um barulho gostoso aqui atrás. Já está saindo fogo daqui para lá. E eu quero que venha fogo de lá para cá. Vai abrindo a tua boca aí, querido irmão. A doutrina que cai como chuva, ela vai nos ensinando a nos conduzir ao comportamento cristão, saber nos vestir. Um dia desse eu tive num casamento e fiquei horrorizado, porque parece que nos dias de casamento as irmãs da igreja desviam até a noiva. E bota brinco, e bota batom, e bota ruge, e faz um vestido feio, horroroso. Fiquei com vergonha de celebrar um casamento. Uma moça com uma roupa, eu digo: isso é uma roupa escandalosa? Isso é roupa para um casamento? Porque a Bíblia diz que nós somos um povo zeloso, especial e de boas. Pronto, boas obras, em tudo. E a Bíblia diz: em tudo te dá por exemplo, em tudo te dá por exemplo, em tudo te dá por exemplo, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Ontem à noite eu estava dizendo aqui aos pastores que estavam comigo: vou mandar fazer 1, 2, 3, 4, 5 guarda-respeito para botar aqui na frente. Sim, senhor, vou mandar fazer. Que as pessoas não podiam andar com uma roupa composta, de se sentar e todo mundo poder daqui olhar? Aí vem para a igreja com uma roupa horrorosa. E se o pastor falar: esse pastor é carnal, não. A gente tem que ensinar: aprenda a vestir uma roupa composta para vir para o templo. Você está usando uma roupa quando você tinha 13 anos, aí fica puxando. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem que falar. Tem que falar. Pastor, não fale nisso não, senão o povo vai embora. Vai nada. Crente é como macaçá: quanto mais machuca ele, mais ele exala aquele perfume gostoso. No outro doutrina é hoje que eu vou. Hoje eu quero ver o pastor tocar a trombeta ritinindo. Eu quero ver a trombeta ritinindo. Tem o toque da trombeta para a convocação, e tem o toque da trombeta ritinindo, que é para dizer ao crente: te ajeita, te apruma, te conserta, veste uma roupa de respeito. E essa palavra não é só para as irmãs, é para os homens também. Que tem homens usando uma roupa que eu não sei como é a coisa daquela, uma calça que eu acho que ele passa sebo nos pés para poder vestir. O envenenado passa sebo no pé para poder a calça entrar lá, aquele negócio assim. E não quer que a gente fale nisso aqui. Tem que falar, irmão. A doutrina como a chuva é assim: ela vai, vai. O apóstolo Paulo foi quem disse a Timóteo:
Tu tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a maneira longânima como eu trabalho. E nós temos que fazer valer isto na igreja. O povo só quer docinho de açúcar. E naquela celebração de casamento, um pastor perguntou: irmão Zé Carlos, me diga uma coisa, se Jesus viesse agora, dessas esposas de pastores, quem era que subia? Eu disse: a tua esposa e a minha, o resto ficava tudo aí. Vamos abrir para finalizar nossas Bíblias na carta a Tito, capítulo 2. Tito. Vamos ver aqui rapidamente. Não vai machucar ninguém, não vai botar ninguém para correr da igreja, não, senhor. Tito, capítulo 2. Observem bem. Tu, porém, fala o que convém a sã, os velhos sejam sóbrios, porque uma coisa horrível é um velho enxerido. Não vamos arrochar, a doutrina tem que ser arrochada, não tem conversa não. É a palavra, eu não estou inventando nada aqui, ó. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres, veja como o apóstolo Paulo falou. Ele não falou nas mulheres velhas aqui, ele disse as mulheres idosas. Dá para dizer amém? Veja como Deus é sábio. Se dissesse as velhas, as mulheres ficavam viradas num cafinfim, mas Paulo disse as mulheres idosas. Dá para dizer amém? As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver. Quando falar com o irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, meu querido, deixa de se enxerimento. A paz do Senhor, com respeito. Olha, eu detesto esse negócio dessas pessoas beijoqueiras. Vai falar, eu não gosto desse negócio. Aleluia, aleluia. Olha, vocês não queiram saber. Ontem eu fui para casa aqui, depois do batismo, eu fui para casa chorar. Eu fui para casa chorar depois do batismo. Pela quantidade de irmãos, de irmãs que vinha. Pastor, eu quero tirar um retrato com o senhor. Eu quero tirar um retrato com o senhor. Eu disse, meu filho, não tem futuro não. Mas eu quero tirar assim mesmo, sem futuro. Aí eu fiquei chorando, um elemento da minha qualidade, ser pastor de uma igreja dessa, os irmãos tirar retrato comigo, aí bota na internet, aqui é meu pastor. Isso é muita responsabilidade, irmão, isso é muita coisa. Um elemento tirado do lixo, do forno do lixo, para estar hoje aqui. É privilégio ser crente, irmão. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho nem pouco. Dá para dizer amém? Mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a fazer o quê? Serem prudentes. A irmã idosa chama a mais nova, minha filha, olha, essa roupa está tão feia, está tão escandalosa, dá para você aumentar, comprar um pedacinho de pano e fazer um babado? Dá.
Ah, quem manda na minha roupa sou eu, é meu marido. Não, escute, a Bíblia diz que as mulheres idosas é para ensinar mais novos. Ser imprudente e amar o seu marido. Minha filha, ama o seu marido. Não foi você que escolheu aquela joia? Ame ele. Dá para dizer amém? Quando chegar em casa, dê um abraço e um cheiro na orelha dele, que ele nunca mais recebeu. É para dizer, é para ensinar. Porque o casamento não pode ser desconstruído, não. Nós temos que construir com um alicerce bem seguro, com a massa bem segura. Amar os seus maridos e amar os seus filhos. Às vezes o filho dá um trabalho, mas tem que amar o filho. É filho. É filho. Alguém diz assim, é porque não é seu filho. Se fosse seu filho, você não queria que fizesse nada. Agora, como é o filho dos outros, você quer que arranque o pescoço. Não se incomoda não, que a foice já vem aí para cortar o seu filho também, o seu pescoço do seu filho. Vamos dizer amém? Sim, senhor. Para os meus amigos, não tem lei. Agora, quem não é meu amigo, a foice no pescoço dele. Onde foi que você aprendeu isso? Que evangelho é esse? Eu disse agora na escola bíblica em Solânia, que eu estou vivendo e revendo que nós estamos vivendo um evangelho diferente do evangelho que nós abraçamos. Até os hinos de hoje é um no palco, o outro lá embaixo, é guerra, é o outro te matando. Que hino envenenado é esse? Vamos cantar hino que fala o coração, a alma, rapaz. Esse negócio está fora. Ninguém escuta mais os hinos que o irmão Ivanildo canta, não. É que ele vai te matar, ele vai te ferir, tem inimigo. Que é isso? E nós estamos no campo de batalha? Nós estamos no campo de batalha contra o diabo, mas contra os nossos irmãos não, a gente tem que ajudar. O coitado deslizou numa casca de banana, a gente segura na mão dele, que é prumo envenenado, o caminho é Jesus. Mas parece que hoje o povo tem prazer em ver o outro cair, se acabar. Ele está batendo palma, é para chorar, lamentar a situação. As mulheres idosas ensinar as mais novas a serem prudentes, a amar os seus maridos, amar os seus filhos. Minha filha, teu filho é trabalhoso, mas Jesus vai salvar, vai transformar. Teu filho se envolveu com as drogas, mas Jesus vai libertar. Eu vou te ajudar em oração. E em poucos dias a gente vê aquela pessoa restaurada. Irmão, esse aqui é o evangelho que nós abraçamos. Não é um evangelho de matar, de derrotar, de arrancar a cabeça, não. Não, esse não é o evangelho de Jesus, não. Esse é o evangelho do cão. Serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja, exorta semelhantemente aos jovens, aos rapazes e às moças da igreja, a que sejam moderados. Tem que chamar essa rapaziada, meu filho, senta aqui, preciso conversar com você, lhe dar um conselho. Você me escuta? Tem que falar com carinho, com delicadeza, mas tem que falar. Quantas vezes lá em casa, às vezes minha filha vai sair com a roupa, eu digo, meu amor, vem cá, viste uma camisa minha? Em saque, você fica tão bonita. Mas pai, você vai para a igreja. A igreja é o templo de Deus. A igreja vai se reunir, as tribos vão se reunir, as tribos vão olhar para você e vão olhar para mim. É filha do pastor. Eu não posso dizer desse a respeito, cria vergonha, não é assim, tem que saber tratar. Eu não gosto de ser tratado bem. Eu acho tão bom quando uma pessoa me trata bem.
Acho muito bom quando as pessoas me tratam bem. E eu tenho que tratar as pessoas bem também. Agora, o que é preciso dizer? Meu filho, senta aqui. Eu vou até dizer uma coisa aos cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não. Não esmerila o hino, não. Canta o hino normal, como ele é. Tá certo? Esmerilar. Não precisa isso. Hino é hino, hino é hino, hino é hino. Você está louvando a Jesus, não está louvando a gente. E quem tem que dizer sou eu, não vou mandar. Pastor, o senhor vá lá para dizer isso aí, porque eu vou dizer aos meus irmãos que cantam aqui, não esmerila o hino, não, muito esmerilado, não. Presta não. É como o irmão que dá a oportunidade para ele dar um testemunho. Irmão, eu quero dizer que eu não sou nada. Você é o que é, pai? Deixa da tua besteira. Eu vou para Rio, São Paulo. Quando eu chego lá, pastor José Carlos, olhe, tenham paciência comigo. Eu não sei trabalhar com aquela, é uma canetazinha infravermelha, né? Que os irmãos botam no quadro. Olha, eu vou chamar do hebraico para o aramaico, do grego para o... Eu não vou não para esse negócio não, eu vou logo na palavra nua e crua. Que apruma aí. Não tem aquela canetinha não, eu tenho somente a Bíblia. Não quero nem iPad, não quero... Como é o nome desse negócio que tem aí? Quero não. Os irmãos agora é com WhatsApp, WhatsApp é? Ou Zap. Aqui a Bíblia é fechada e ele só com aquele negocinho agora. E a Bíblia, rapaz? Bota a Bíblia para funcionar. É a Bíblia quem tira o que não presta da igreja. É a Bíblia quem segura a firmeza ao crente. É Bíblia! Deixa o Zap para você estudar em casa. Mas não é igual aqui, ó. O que está aqui em cima, tá vendo? É o manual, tá aqui, ó. Aqui. Vamos para essas coisas. Eu passei o maior aperto da minha vida. Eu fui para a escola no Recife. Pastor Ailton é meu amigo. Aí chegou o pastor Gabi, chegou o pastor José Wellington, e eu estava lá, e o pastor Ailton disse assim, o primeiro é o Gabi, depois é pastor Zé Carlos, depois pastor Zé Wellington. Eu disse, eu estou frito agora. 2 estrelas de quinta grandeza e uma estrelinha pequenininha. Digo, bom, eu não sei fazer outra coisa, vou manejar aqui. Aí abri a Bíblia. Aí li um versículo que diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, fará que até os seus inimigos tenham paz com ele. Aí fechei. 16:7 de Provérbios. Aí pronto, aí o céu se abriu. Eu digo, olha, eu não tenho caneta infravermelha, eu não tenho quadra, eu só tenho a Bíblia. Os pastores que me ensinaram disseram, fale a Bíblia. Os pastores que me batizou disseram, maneja a Bíblia. Eu fui para Solânia lá, o irmão deu uma carga, disse, é para falar a Bíblia, é para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, comer a Bíblia. Quando eu estou muito angustiado, eu me debruço sobre a Bíblia. Minha mãe dizia, olha meu filho, quando você não souber a lição, pegue o caderno do dever de casa, bote debaixo da sua cabeça. Quando você amanhecer o dia, você tem facilidade de aprender. E eu faço com a Bíblia. Dá para glorificar a Deus, meus irmãos. Vamos deixar a doutrina gotejando. Ela vai renovar a lavoura, apagar a poeira e trazer segurança para todos nós.